estamos vivendo em um tempo de mornidão espiritual. E quem busca, quem se prostra, muitas vezes é ridicularizado e criticado. Mas o Senhor Jesus quer sarar esta geração. Este lugar da decisão é uma escolha tua de ser quente e não morno. É uma escolha sua de se prostrar diante de Deus e tomar posse das vitórias da tua vida. Tome um passo de decisão. Deixe essa vida de mesmice. Deixe essa vida costumeira. Tome uma posição diante de Deus, porque Jesus está voltando. Não há mais tempo de nós ficarmos nos colchões dos pensamentos. E não há mais tempo, jovens e irmãos, de nós ficarmos acomodados. Muito em breve a trombeta vai tocar. E o mais triste, pastor, é saber que muitos que estão dentro da nossa igreja vai ficar sentado no banco. Que tristeza, irmãos. Não foi para o mundo e não foi crente fiel. Irmãos, vamos procurar nos ligar com Deus. Todos nós temos falhas, todos nós temos desafios, todos nós passamos pelo vale da decisão, como diz o texto que vocês escolheram como tema. Mas o Senhor hoje coloca diante de nós a escolha de vida eterna diante da presença dele. Vou cantar este louvor, vai estar no meu quinto CD, nós iremos lançar este ano, este novo CD. Eu vou cantar este louvor, é a primeira vez. O Senhor Jesus me deu pela madrugada este hino. O título dele é Arrebatamento. Isso logo vai acontecer. Amém. Vamos tocar no 7. Aleluia. Vem para quem está no seu lado, diga assim: se prepare. Jesus está voltando. Jesus já volta.
sentir a presença de Deus nessa ocasião. Joel, capítulo de número 3, no versículo de número 14, eu quero permitir que Deus trabalhar a mensagem tanto de hoje, quanto amanhã, pela manhã, quanto à noite, baseado nesse tema. Isso tem algo extraordinário no nosso coração nesta noite. Joel capítulo 3, versículo 14 diz assim: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Amém? Pode tomar o seu assento. Eu gostaria de louvar a Deus nessa oportunidade pela vida do pastoral. Acho que é a primeira vez que nós estamos cultuando a Deus junto, né? Também com o Marcelo, os demais coordenadores. Prazer poder estar vivendo aqui o meu primo, o presbítero Everaldo. Deus abençoe sua vida, os irmãos de Los Angeles. Aí vi o Wellington, que estava aqui do lado, o Daniel, que estão lá no fundo. Deus abençoe. Tivemos a oportunidade de congregar com esses irmãos na cidade de Boa Vista da Aparecida. Sempre bom ouvir os louvores da irmã Silvana Nascimento. Deus abençoe sua vida. Também a todos os amados irmãos. Deus continue abençoando. Dizer aos irmãos que eu não sabia que o uniforme era tudo preto, mas eu vim quase uniformizado. Só faltou uma gravatinha, né, vermelha, como alguns irmãos vieram, mas eu prometo que para amanhã à noite eu providencio. Ficou bonito. Deus abençoe. Amados, vamos para o texto da Bíblia Sagrada. Texto esse que chama a nossa atenção devido à urgência que o profeta Joel coloca na entonação da sua palavra. Multidões, multidões no vale da decisão. E ele continua chamando a nossa atenção dizendo: porque o dia do Senhor está perto. O profeta Joel profetiza num contexto de caos, um contexto de turbulência dentro da nação de Judá. Joel sabia muito bem ao povo a quem ele estava profetizando. Esse homem começa o seu ministério durante o reinado do rei Joás. E Joás, para quem conhece a história dos reis de Judá, foi um homem que provocou talvez um dos grandes avivamentos dentro de Jerusalém. Joás, podemos dizer pelos textos bíblicos, que foi um projeto de Deus escondido, protegido, guardado debaixo de 7 chaves pela promessa que repousava sobre a casa de Davi. Joás é filho de Acasias. Acasias, herdeiro do trono de Judá, vem a perverter os caminhos do Senhor, assim como seu pai Acabe. E a Bíblia vai nos dizer que quando Acasias morre, a sua mãe, por nome Atália, ela tenta aplicar um golpe de Estado dentro dos termos de Judá. O seu primeiro intento, a sua primeira atitude é executar todos os descendentes de Acasias, para que não restasse um sequer para usurpar o trono que agora ela estava à força tomando. A Bíblia nos diz que Atália coloca em prática o seu projeto, e em questão de horas, melhor dizendo, ela executa todos os descendentes de Acasias, com exceção de um por nome Joás. Joás ainda era criança de colo, Joás ainda era recém-nascido, um menino que, segundo a história e segundo a Bíblia, não tinha completado, não tinha o seu primeiro ano ainda completo. E nós vamos descobrir através do texto de 2 Reis, capítulo de número 11, versículo 1, que quando Atália coloca em prática o seu intento de usurpar o trono, uma mulher por nome Jeoseba esconde o menino dentro de um quarto. Esse menino, quem sabe ao ouvir o barulho, a movimentação, os gritos e lamentos que estavam do lado de fora, por ser uma criança de colo ainda, talvez poderia ter se desesperado, chorado. Eu vejo, porque eu tenho uma criança dentro de casa de 2 anos de idade, qualquer barulho anormal, ela se assusta
assusta, ela chora, ela às vezes se desespera, uma menina. E eu fiquei imaginando quando orava ao Senhor durante essa semana toda em cima deste texto, e o Senhor colocou ao meu coração que me trazendo à mente toda a cena que envolvia o momento em que Joseba esconde Joás. Joás, como eu disse aos senhores, recém-nascido, criança de colo, ouvindo toda a movimentação, ele não chora, ele não grita, ele não se assusta, porque se ele tivesse enunciado algum som, Atalia teria ouvido o choro do menino e teria executado também. Sabe que eu começo a aplicar esta palavra ao nosso coração? Deus falar ao meu coração ainda essa madrugada, quando orava pedindo uma orientação sobre esta palavra, o Senhor disse: eu ainda tenho projeto escondido, mas projeto escondido não chora para qualquer um e não chora em qualquer lugar. Ele chora na hora certa, mas ele também sabe ficar em silêncio, porque um dos livramentos que Deus traz para a nossa geração, que nós temos que aprender a ouvir, nós temos que aprender a esperar, nós temos que aprender a depender do Senhor. E qual é o maior esconderijo de alguém? É dentro do quarto. A Bíblia diz que quando nós queremos ser ouvidos pelo Senhor, nós devemos entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta dele e clamar em secreto ao nosso Pai que nos ouve em secreto. Eu costumo dizer nas minhas mensagens e repito nessa noite: quem ora em secreto é honrado em público. Quem tem vida em particular com Deus, Deus me projeta em público. Quem tem vida em secreto com o Pai, Deus vai te revelar como projeto surpresa nesta última hora. Joás é escondido, e a Bíblia diz que ele fica sob os cuidados de um profeta. Profeta este que, por nome Joiada, que Joiada vem a ser o mentor, o cuidador deste menino por nome Joás. Aos 7 anos de idade, a nação já não aguentava mais as atrocidades de Atalia, e novamente uma atitude é imposta para retomar o trono de Davi. Os aliados de Joiada querem a todo custo trazer a promessa de Deus de volta. A linhagem de Davi precisava estar sentada ao trono de Judá. E a Bíblia diz que eles se revoltam, eles matam a rainha Atalia e anunciam o nome de Joás como rei de Judá com apenas 7 anos de idade. 7 anos de idade. Você pode imaginar o que é um diplomata, um chefe de Estado que tem a responsabilidade de tomar as decisões de um país, de uma nação, de dar as ordens de partida para todos os exércitos. Todo o poder bélico estava assentado sobre uma criança de 7 anos de idade. Só que esse menino, ele cresce aos pés de um profeta. Enquanto ele vai crescendo, o profeta lhe ensina a temer a Deus, lhe ensina a buscar a Deus, lhe ensina a reverenciar a Deus, lhe ensina que a melhor companhia era Deus, o melhor amigo era Deus, a melhor virtude era Deus, a melhor saída era Deus, o melhor esconderijo era Deus. E eu começo a encontrar na história deste menino que com apenas 7 anos de idade, ele tem a primeira sentença dada para a restauração do culto nos tempos de Judá, e a sua palavra está em 2 Reis 12:5, dizendo: e receberam os sacerdotes, cada um ao seu conhecimento, a ordem de Joás: reparem ou fechem as brechas da casa, todas as quedas que se acharem. Eu começo a ver que um grande avivamento, ele começa a acontecer quando nós fechamos as brechas do nosso coração. A palavra de Deus nos diz que quando o Senhor tem primazia, quando o Senhor tem liberdade, o Espírito Santo trabalha no meio da igreja. E se o Espírito Santo está no meio da igreja, nós sentimos algo diferente. Do lado de fora pode estar caindo neve, mas aqui nós sentimos o calor da glória do nosso Deus. Se o Espírito Santo está na frente, o louvor não é apenas um louvor, mas é a profecia cantada. Se o Espírito Santo está na frente, a oração não é apenas
apenas uma oração, mas é profecia anunciada a Deus. Quando o Espírito Santo está no culto, a pregação não é só mais um discurso, mas é a palavra profetizada sobre a tua vida. Eu profetizo nesta noite que as vendas serão fechadas, as brechas serão fechadas. O avivamento vem nesta noite sobre a mocidade de Cascavel. Se você faz parte deste grupo, jogue a tua mão para cima e dê um grito de glória para adorar. Só que a palavra nos diz que esse moço cresce no temor, mas ele cresce só até o momento em que Joiada estava vivo. A Bíblia diz que o sacerdote morre porque afinal ninguém é eterno. E quando Joiada morre, a Bíblia diz que Joás passa a ouvir os conselhos dos amigos. Amigos estes que não aprenderam que Deus era bom. Amigos estes que não aprenderam que Deus era o libertador de Israel. Amigos estes que não aprenderam a temer ao Senhor. Amigos estes que não aprenderam que sacrificar, ou melhor, obedecer é melhor do que sacrificar. E esses amigos passam a incentivar Joás a perverter os caminhos do Senhor. O menino que até então havia sido guardado como projeto de Deus, agora passa a dar ouvido à conversa do mundo, passa a ouvir os conselhos de amigos desviados e que não tinham compromisso com Deus que escolheu Joás. Alguém diz assim: quem tem promessa de Deus não morre. Mentira. Nós encontramos na Bíblia Sagrada, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, Deus falando com Eli através de um profeta, dizendo: eu prometi que da tua linhagem não voltaria ninguém no sacerdócio, mas por causa da tua perversão eu riscarei o teu nome da linhagem. Deus conclui a palavra dizendo: aqueles que me honram eu honrarei, mas aqueles que me desprezam eu desprezarei. Portanto, se você tem promessa, zele pela promessa, cuide da promessa, batalhe pela promessa, viva pela promessa, respire na promessa, ande pela promessa, dependa da promessa, porque quem tem promessa e não cuida morre, e morre sem salvação. Joás não ouve a palavra e ele passa a perverter o culto do Senhor. A Bíblia diz que os ídolos passam a ser exaltados nos termos de Judá. Baal, que havia sido destituído, volta a governar, volta a ser o Deus oficial da nação. O vale de Imon, o vale terrível, quem conhece sobre a Bíblia sabe que no vale de Imon os pais levavam os seus filhos para sacrificá-los queimados ao fogo vivo para o Deus Moloque. Acás, pai de Ezequias, rei de Judá também, é um desses praticantes. Praticava o assassinato dos seus filhos queimados no fogo no vale de Imon. E quando nós olhamos para o contexto dessa história, nós descobrimos que o vale de Imon fica na região de Cedron, também conhecida como o Vale de Josafá. Deus desperta no meio dessa geração corrompida por causa de um homem que se desvia da palavra, por causa de um moço que assume o trono, um jovem que assume o trono com 7 anos de idade e no determinado curso da sua vida deixa de ouvir Deus, deixa de viver pela promessa. A nação de Judá passa a viver um período de crise espiritual, crise financeira, crise política, crise moral, crise de identidade, porque Judá já não sabia mais a quem pertencia, se a Deus ou se a Baal. E nós vamos encontrar que Deus se ira, Deus se revolta com a sua nação, porque qual é o pai que, observando o seu filho andando por um caminho tortuoso, não vai se irar? Mas a ira de Deus é como a ira de um pai, é uma ira amorosa, é uma disciplina, é uma doutrinação, é uma disciplina amorosa. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem ele ama. E Deus permite que inicie-se o ministério de Joel. A Bíblia diz que há um exército poderoso que invade a terra de Judá. Não é
é o exército da Síria, não é o exército do Egito, não é o exército da Babilônia, mas Deus usa a natureza para castigar os homens que até então dependiam dela para sobreviver. Uma legião de gafanhotos invade Judá. O que o primeiro grupo não conseguiu comer, o segundo detonou. O que o segundo não conseguiu, o terceiro acabou. O que o terceiro grupo não conseguiu destruir, o quarto terminou de aniquilar. 4 espécies de gafanhotos. Todos eles acabaram com o estoque, com a semente que seria lançada no ano vindouro, com as plantações que estavam vigorando da terra, com os frutos que estavam já saindo do broto, e agora Judá está passando uma necessidade como nunca antes. Eu começo a aplicar essa palavra para entrarmos no texto, que o livro de Joel se torna um livro de convocações. Joel viveu um período de avivamento. Joel viveu um período em que Deus foi exaltado, em que as brechas foram tampadas, em que os sacerdotes foram restaurados ao seu lugar. Mas agora o texto do capítulo 1 do livro de Joel nos fala que é uma primeira convocação, e a convocação de Joel é esta: contem aos seus filhos o que está acontecendo agora, que é coisa que nunca aconteceu no nosso tempo. Pregador, o que você está querendo nos dizer? Eu quero lhe dizer que nós estamos enfrentando na nossa geração a frieza, a mornidão, como bem colocada pela cantora Silvana Nascimento. É um período em que nós nunca observamos dentro da casa de Deus. Falamos de oração, falamos de adoração, nós nunca ouvimos falar tanto de adoração quanto na nossa geração. Nós cantamos adoração, nós colocamos o nome dos nossos grupos de jovens de louvor e adoração, mas nós não sabemos adorar a Deus como Ele merece. Adoração a Deus, ela traz arrependimento de pecado. Adoração a Deus, ela traz convicção de que somos pecadores e merecemos, ou melhor, não merecemos a salvação, mas o sangue de Jesus é suficiente pela graça de Deus manifestada a todos os homens. Adoração a Deus. Eu não quero ser saudosista nessa noite, mas eu me lembro de cerca de 10, 11 anos atrás, quando eu era ainda adolescente, congregava na igreja de Corbélia. Eu me lembro de um dia que o meu pai, nós morávamos do outro lado da cidade, presbítero Esmeraldo sabe disso. Meu pai não tinha carro, o que ele tinha era uma bicicleta monarca, daquelas freio de pé. E para ir para a igreja, nós éramos em 5, meu pai, minha mãe e nós em 3 irmãos. O pai ia conduzindo o veículo. Eu ia na garupa com meu irmão, dividindo o espaço, quase caindo para trás. E a minha mãe com a criança, minha irmãzinha ainda de colo, pequena, nos braços. E nós atravessamos a cidade toda de Corbélia para chegar na igreja. Mas quando nós chegávamos na igreja, que meu pai entrava com aquela bicicleta dentro do pátio, parece que a glória já estava do lado de fora. Você encontrava irmãos falando em língua estranha, não precisava da pregação para o povo se alegrar. No hino da harpa, Jesus já começava a batizar a criança com o Espírito Santo. Jovens eram arrebatados durante o altar, durante o culto. A igreja saía incendiada. A semana parece que vinha carregada de glória. E aqui Joel está dizendo: anuncie aos vossos filhos as coisas do passado, para que eles desejem isso também. Eu estou falando nessa noite para uma geração que talvez não sabe o valor da oração, mas nessa noite eu venho como profeta de Deus para lhe dizer: repreenda o devorador, repreenda o consumidor, repreenda o destruidor. Que isso, o pregador está falando de dízimo? Não, eu estou falando de adoração, eu estou falando de um tempo em que o louvor deve ser verdadeiro ao nosso Deus. Joel está tão preocupado que ele começa a expressar a angústia de Deus, dizendo: chorem, lamentem-se sobre o altar, porque
porque o culto já não está mais chegando na glória do Deus Todo-Poderoso. Eu li um livro essa semana e o que eu li me deixou apavorado, temeroso, porque o escritor dizia assim: se o Espírito Santo se ausentar de alguns lugares, muitos não sentirão a sua falta, porque ele já não é mais bem-vindo nos nossos cultos. A Bíblia diz que nós podemos sim recebê-lo, mas nós também temos condição de entristecer ao Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Chore sobre o altar, lamente sobre a tua adoração, caia de boca no pó nesta última hora. Jesus está voltando, mas nós precisamos de uma geração decisiva para salvar almas neste último tempo. A situação estava tão complicada. O versículo 16 diz que o povo já não contribuía mais, não ofertava mais, não dizimava mais. E o culto de um judeu da época, de um adorador da época, ele girava em torno de duas coisas: oferta e sacrifício. A sua oferta era uma forma de dizer obrigado a Deus, e o seu sacrifício era uma maneira de dizer: vai, eu estou aqui ainda. O povo já não ofertava, já não sacrificava, e a Bíblia diz que não havia alegria na casa de Deus. Joel 1,16, ele diz assim: porventura o mantimento não está cortado diante dos nossos olhos, a alegria e o regozijo não estão mais na casa de Deus. Aí nós vivemos tempos em que o culto de terça-feira é a maior dificuldade para ter pessoas para ouvir a palavra de Deus, porque parece que o culto de alegria é só culto de louvor, é só culto de bagunça. Ei, avivamento vem através da palavra, avivamento vem através da oração, avivamento vem através da busca do Senhor. Deus não tem culto favorito, Deus não tem culto privilegiado, Deus está em todo tempo, a todo lugar, a toda hora, onde a sua palavra está sendo exaltada. Primeira convocação de arrependimento. Joel chama o povo a se arrepender. Há uma segunda convocação no capítulo 2, eu vou acelerar para encerrar o horário. Ele diz assim: tocai a buzina em Sião. Essa segunda convocação é uma convocação de esperança, porque se outrora Israel viveu um avivamento e agora está em total e completo caos, Deus usa a boca do profeta para lhe dizer que através do enunciar, do proclamar da glória de Deus, no versículo 18 encerra essa primeira profecia dizendo: o Senhor se compadecerá do seu povo e restituirá os anos consumidos pelo gafanhoto. Quando nós tomamos o partido de atender a convocação de Deus, tocar e a trombeta em Sião, havia duas trombetas que eram tocadas dentro do templo de Israel, chamadas trombetas de prata. No primeiro toque da primeira trombeta era um toque de convocação. Quando eles ouviam o toque da trombeta, eles deveriam estar preparados, porque algo estava para acontecer. No segundo toque, eles deveriam estar armados até os dentes, porque o inimigo estava vindo, mas a vitória era anunciada pela trombeta, porque eles diziam: o Senhor dos exércitos saiu para a peleja da sua igreja. Toque a trombeta, toque a trombeta. A primeira trombeta está sendo tocada nesta noite. Se prepare, porque há algo novo para acontecer no meio da igreja. A segunda trombeta será tocada ainda hoje. Na tua vida, com as armas espirituais, porque o Senhor vem. Aleluia. Terceira convocação, Joel capítulo 2 e o versículo 28. Primeiro Deus chama o povo a arrependimento, depois Deus chama o povo a anunciar o vento de esperança. Deus, após sentir o arrependimento e anunciar a esperança, a Bíblia diz que há uma convocação para um derramamento do poder de Deus. Aleluia.
Oh, aleluia. Já tem gente que entendeu a mensagem. Eu vou repetir. Quando há quebrantamento, arrependimento, anuncio de um novo tempo, Deus derrama o seu Espírito sobre a igreja. O profeta Joel vem a dizer: e há de ser, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O projeto e o propósito de Deus é que todos recebam o Espírito Santo. Alguém um dia ousou dizer, num culto de ensino onde eu estava participando, dizendo: Deus tem favoritos, Deus tem pessoas eletivas, aonde Ele deposita um pouco mais, um pouco menos, não senhores e não senhoras. A Bíblia diz que estamos 120 pessoas, quase 120 orando. A Bíblia diz que houve um som como de um vento verdejo e impetuoso. Eles viram língua como de fogo repartida, que repousavam sobre cada um, e todos foram batizados com o Espírito Santo na hora, e começaram a falar em outras línguas. 8 anos depois, Atos capítulo 8, a Bíblia diz que era um anúncio de que Samaria recebeu o Evangelho. Vem descendo Pedro e João, e quando eles chegam na cidade de Samaria, 8 anos depois de Pentecoste, eles foram por aqueles crentes, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas. 12 anos depois, Atos capítulo 10, Pedro está arrebatado, sentido em cima da casa de alguém, e vem alguém dizendo: vai até Cornélio. A Bíblia diz que enquanto ele ainda estava falando, o Espírito Santo caiu, e todos os presentes foram batizados com o Espírito Santo e falaram em outras línguas. 20 anos depois, a Bíblia diz em Atos 19, Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra mais ou menos 12 discípulos, e ele questiona: receber o batismo com o Espírito? A resposta deles é essa: não, nós nem sabemos que há Espírito Santo. Então recebam o Espírito, e a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. A história vai nos dizer que no ano de 1911 desembarca no Brasil Daniel Beck do David, e começam a pregar a mensagem que incendiou o Brasil e chegou até Cascavel nessa noite de 2016. E a vontade de Deus é que todos sejam cheios do Espírito Santo. Receba a glória de Deus. Há uma quarta convocação, e eu encerro. A Bíblia nos diz, quando Deus anunciou arrependimento, a nação de Judá, que já havia experimentado o avivamento com Joás, eles entendem a necessidade de restaurar o culto a Deus. Quando Deus anuncia a esperança, e eles se quebrando diante do altar, a situação era tão drástica em Jerusalém. E o texto, capítulo 1, versículo 5, diz que até os bêbados se lamentavam e choravam porque as vinhas não produziam a uva para fazer o seu vinho. Na segunda convocação, quando Deus anuncia a restauração, o povo entende que o segredo estava oferta e sacrifício. Oferta e sacrifício. Quando Deus fala restituir os anos consumidos pelo gafanhoto, e nunca mais serão envergonhados aqueles que se chamam pelo meu nome, porque eu, o Senhor, vos darei a chuva em boa medida, a temporã e a serode. Deus estava dizendo: enquanto vocês me adoram, eu cuido das suas necessidades. Enquanto vocês me adoram, eu tenho cuidado de vocês. Enquanto vocês me adoram, nada falta. Enquanto vocês me adoram, eu providencio. Enquanto vocês me adoram, na hora certa, na medida certa, no tempo certo, a providência vai chegar. Se você ainda tem alguma dúvida nessa noite, adore, e Deus vai mandar a tua necessidade embora, e a providência chega nesta noite sobre aqueles que creem. Quando Deus usa o profeta para falar sobre o tempo de esperança, Deus
traz a promessa do revestimento de poder. Só que nem todos estão preparados para receber o Espírito Santo. Por que, pregador? Porque ele é santo. Ele não habita em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer forma. O Espírito Santo precisa de corações dispostos a viver em santidade ao Senhor. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 10, que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque a nossa condição pecaminosa nos traz à tona que somos merecedores do salário deste pecado, que é a morte. Da justiça, porque o mesmo salário do pecado é revertido. A Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do sangue de Jesus. Mas há o juízo. E esse juízo, nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém há de escapar. Quando Joel faz a quarta convocação, é a convocação do julgamento de Deus. Julgamento este que se dá no vale de Cedron, vale de Hermon, também conhecido na Bíblia como o vale de Josafá. Local onde as crianças eram sacrificadas vivas. Local onde os ídolos quebrados eram jogados. Local onde a imundícia de Judá era despejada e ficava a céu aberto. Deus está dizendo a Joel: diga ao meu povo que se encha do Espírito Santo, para que o dia do julgamento não aconteça sobre a vida deles. Note no contexto, eu encerro aqui. Note no contexto, no capítulo 3, versículo 9, no texto tema, que Deus está dizendo: proclamar isto entre as nações. Não era para ajudar. É um julgamento para todos aqueles que não receberam o arrependimento, a bênção de restauração e a efusão do Espírito Santo. Portanto, se você não quer entrar no julgamento de Deus, se encha do Espírito Santo, se encha da glória de Deus, busque a presença de Deus, porque o juízo vem, o juiz justo, fiel, está sentado sobre o trono. Finalizo dizendo, ele chama a atenção dizendo: multidões e multidões. Não são poucos os que comparecerão diante do Senhor amanhã pela manhã ou à noite, não sei, Deus sabe. Se o Senhor assim nos permitir, nós falaremos mais sobre o grande trono branco. Mas ouça isso: multidões e multidões. Estamos falando de uma grande comitiva de pessoas. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 diz: pequenos e grandes, de todas as línguas, tribos e nações. Isso envolve a igreja, isso envolve Judá, isso envolve Israel. Deus deu tempo de arrependimento. Deus trouxe a oportunidade de arrependimento. E quando Ele está dizendo assim: multidões e multidões no vale da decisão. Sabe por que vale da decisão? Porque é nesse dia do julgamento que Deus proclamará o que você decidir em vida. É nesse dia que Deus sentenciará o que você decidiu da tua eternidade, ou céu ou inferno. Na verdade, o céu já estará definido, mas Deus anunciará a sentença sobre aqueles que não, ou melhor, que desprezaram o arrependimento, que desprezaram a mensagem pregada da restauração, que desprezaram a efusão do Espírito Santo. Ele chama a atenção dizendo: multidões e multidões no vale da decisão. E veja que há um ponto de exclamação, ou seja, muda o foco da palavra. Ele diz: porque perto está o dia do Senhor. Jesus veio para buscar a sua igreja. Você será livre do vale da decisão se nesta noite o teu coração for arrependido diante do Senhor. Fica de pé, por favor. Deus tem um tempo de livramento ainda para a sua igreja, e eu acredito que o Espírito Santo ainda está convencendo do pecado, da justiça e do juízo, porque perto está o dia do Senhor. Eu vou convidar
Silvana para cantar mais um. Enquanto ela canta, eu quero orar por você nessa ocasião. Eu quero orar por você que, quem sabe, moço, moça, meu primeiro apelo é para vocês, jovens, a festa de vocês. Quem sabe o Espírito Santo falou ao seu coração nessa noite sobre arrependimento, sobre santidade, sobre busca, sobre adoração. Eu quero que você tenha um passo aqui à frente e orar para você. Jesus, aquele que perdoa os teus pecados, está aqui nessa noite. Às vezes nós pensamos em avivamento e falamos que avivamento, ouvimos que avivamento é puro, é grito, é gente rolando no chão. Avivamento é isto, é Deus que impactou a vida de jovens, convictos de que o perdão de Jesus Cristo é maior na sua vida. Há um julgamento em andamento e você decide céu ou inferno. Você que deseja ser batizado com o Espírito Santo nessa noite, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Jesus pode te batizar ainda hoje. Jesus pode te renovar ainda hoje. Jesus pode te dar autoridade de profecia ainda hoje. Ele ainda tem dons espirituais. Ele ainda tem promessas sobre a igreja. Oh, aleluia, aleluia. Meu Deus.
glória do Altíssimo invade esse recinto. Aonde tem adorador restaurado nessa noite. Você que ouviu a palavra de Deus, quem sabe está afastado da casa do Pai, a tua oportunidade de voltar para casa, para os braços do Pai nessa noite é essa. Onde está você que quer reconciliar com a igreja? Levante a mão. Você está no vale da decisão aqui hoje. O céu está na expectativa da tua decisão agora. Não é amanhã cedo, não é amanhã noite, é agora. A tua oportunidade é hoje. Você que quer aceitar a Jesus como teu Salvador, reconciliar com o teu Senhor, levante a sua mão assim, eu quero conhecer você. Se está aqui na frente, dá um sinal. Se não está no meio da igreja, levante a mão, eu preciso orar por você. É noite de decisão. Há um juiz em andamento, mas há um céu que te aguarda. Eu não posso insistir muito, porque o horário já se foi, mas eu preciso perguntar pelo menos mais uma vez. Você que quer aceitar Jesus como teu Salvador nesta noite, voltar para a casa do Pai, reconciliar com essa igreja, eu quero que você levante a sua mão e nós vamos orar por você aqui hoje. Quem sabe Deus te escondeu aonde você está até agora, porque você é um projeto de Deus em andamento. Eu quero que você levante a sua mão, nós vamos orar por você. Não temos ninguém, então nós vamos orar. Eu quero que você da igreja levante a mão para cá em direção ao altar. Nós vamos orar. Meu Deus e Pai, nessa noite, Senhor, eu ministrei a Tua palavra conforme a orientação do Teu Espírito.